Os vivos são, sempre e cada vez mais, governados pelos mortos. Quem disse isso foi Augusto Comte, pai e fundador do positivismo filosófico. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o legado desse que foi quase que uma força da natureza no século XIX e depois virou então uma filosofia materialista meio maltratada, que de certa forma cai no esquecimento, que foi então chamado positivismo filosófico ou apenas contismo. Para a gente entender aqui, positivismo filosófico, do que nós estamos falando aqui? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala do Augusto Comte e de uma ideia de positivismo, a gente tem que pensar o seguinte: onde que está contextualizado e inserido essas ideias? No caso do positivismo, a gente tem que pensar o seguinte: a França, do 19, que é uma sociedade que está se modernizando a duras penas, pós, então, a Revolução Francesa, guerras napoleônicas, antes disso o terror, jacobinismo, tudo mais. O grande problema do Comte, que é um pensador da primeira metade do 19, é como que eu concretizo a Revolução Francesa? Por que concretizar a Revolução Francesa? Porque a gente nunca pode esquecer que a Revolução Francesa fracassa num primeiro momento, e a República Francesa, como nós a entendemos hoje, ela é um resultado ali dos anos 1860, mas sobretudo 1870 em diante, em que a República se consolida. Ou seja, a ideia do Comte é como é que eu trago para a Revolução Francesa princípios científicos, princípios da razão, ou seja, de uma nova ordem moral das coisas. Então o Comte, ele coloca essa frase que eu comecei o vídeo, né, que os vivos são sempre e cada vez mais necessariamente governados pelos mortos, querendo dizer o seguinte: gostemos nós ou não, a gente é governado por aquilo que nos antecedeu. As nossas leis, nossos costumes, tradições, tudo isso é uma obra daqueles que não estão mais aqui. É uma obra dos mortos. Quando a gente pensa em positivismo filosófico, a gente tem que ter primeiro esse contexto bastante claro e cristalino. Por que eu estou falando aqui de positivismo filosófico? E agora eu vou explicar um pouco como é que nós podemos entender conceitualmente o positivismo. Porque foi uma filosofia muito influente no Brasil da segunda metade do 19, da década de 1870 em diante. Eu escrevi um livro sobre isso, que está saindo esse ano pelo Senado Federal, na coleção amarelinha. Vou colocar uma fotinho aqui no vídeo. E depois, semana que vem, vai ter mais um vídeo sobre o livro em específico. Mas aqui eu quero explicar o que foi o positivismo. Para quem mora em Porto Alegre, nós temos um templo positivista, uma igreja positivista, localizada na Avenida João Pessoa, que é um prédio branco, um pouco caído, um pouco mal cuidado, mas que ainda funciona. Tem mais um templo no Rio de Janeiro, no centro, e outro em Paris. Ou seja, o positivismo foi uma filosofia política que no seu auge ousou erguer uma nova religião, uma nova seita religiosa, que se assemelhava um pouco com o catolicismo. Positivismo, gente, é basicamente essa construção filosófica kantiana que pressupunha que nós podemos alterar o cenário social, materialmente, através de ordem, progresso, amor fraterno, ciência e razão. Repito, ordem e progresso está na bandeira. Amor fraterno é o ideal da Revolução Francesa. Agora, os dois pontos talvez mais importantes são uma aposta na ciência e na razão, ou seja, uma aposta cartesiana, que vem de René Descartes, e uma aposta na ciência, que é a grande questão do 19. Ou seja, a gente não estava na pandemia apostando numa vacina, por exemplo, a nossa aposta em 2020 não era uma aposta na ciência, essa também foi a aposta do Comte há mais de 150 anos atrás. A aposta de que a ciência iria então nos libertar e nos transformar em sociedades plurais que resolvem a questão social, o problema da fome, das guerras, da pobreza, dos conflitos armados. Ou seja, a aposta kantiana é uma aposta no conceito também de civilização. O século XIX ele é marcado por isso, por uma ideia que nós vamos então resolver os nossos problemas, porque agora a gente vai ter trem a vapor, no futuro vai ter rádio, vai ter telégrafo, vai ter comunicações, vai ter modos de produção industrial cada vez mais opulentos, e dessa forma a gente vai então resolver todos os problemas sociais. Foi isso que aconteceu na virada do 19 para o 21?
Claro que não. A gente bem sabe que a vida não se deu dessa forma, que a evolução humana é muito mais caótica que a gente geralmente pressupõe. Ou seja, a filosofia política do Comte é uma filosofia que hoje a gente pode julgar como ingênua. As guerras seguem muito bem, obrigado. A fome não foi resolvida. Outros problemas ocorreram diante da industrialização, aquecimento global, como a gente queira colocar, são novos problemas. Agora, a aposta do Comte no Brasil ela foi central, porque o Comte ele serve às elites brasileiras como uma plataforma do movimento republicano e também da abolição. Uma parte considerável de abolicionistas tinham ideias kantianas, que diziam, olha, essa instituição da escravidão, ela é atrasada. Ela está lá no atraso humano. É uma tradição a escravidão? Sim, mas é uma tradição errada, decaída, passada, que infelizmente chegou até a gente por esse governo dos mortos, por uma tradição que é vista então como obscura e não mais racional, não mais justificável, não mais razoável. Então percebam, o positivismo filosófico kantiano ele está centrado nessa aposta então em ordem, progresso, amor fraterno, ciência e razão. Agora, o que nos importa isso para a gente pensar o nosso país? O Comte estabelece os primeiros princípios do que a gente chama de uma filosofia materialista. Tem uma outra filosofia materialista que é muito famosa, o materialismo histórico do Marx. Só que essas duas filosofias, elas se encontram nessa ideia de apregoar uma mudança material da sociedade de modos muito distintos. No caso do Marx, pela luta de classes, e depois de uma ditadura proletária que iria resolver a luta de classes, e no caso do Comte, é superar o chamado estado metafísico. Comte ele aposta na lei dos 3 estados. Ele cria, então, uma ideia, vamos dizer assim, de progresso humano, de evolução humana, que seria a evolução do estado fetichista, que seria um estado primitivo, um estado metafísico, que seria quase que sinônimo do nosso caos do presente, e a gente deveria almejar o estado positivista. Portanto, lei dos 3 estados. Fetichista, metafísico, positivo. O estado metafísico seria basicamente a bagunça do presente, em que nós temos desigualdades, guerras, instituições que a gente não concorda, ou seja, seria um estado quase de mal-estar do tempo presente. E o Comte coloca, a gente tem que ter um estado positivista, um estado positivo que seria a evolução para esse lugar onde o primado está na ciência, razão, ordem, progresso e amor fraterno. E para isso, o Comte apregou, então, ele busca que isso só pode ser resolvido com uma política científica. Ou seja, a ideia de aposta na ciência, na política vira uma ideia de política científica, que ela é sinônimo em alguma dimensão com a ideia de ditadura republicana. Ou seja, política científica é a não política, é abolir os parlamentos, abolir a ideia liberal de separação de poderes e criar uma ditadura não proletária, como é o caso do Marx, mas uma ditadura de um déspota esclarecido, de um tirano ilustrado, que seria então aquele homem probo, austero, que vai resolver os problemas de um modo elitista de cima para baixo. Essa percepção do Comte ela vai ser muito influente no Brasil, porque aqui a gente tem uma filosofia materialista, não marxista, que vai, de certa forma, tomar um caminho completamente distinto de Marx e vai apostar numa ideia de melhorar conservando. Ou seja, o Comte ele é um filósofo reformista que aposta na estabilidade, na continuidade, numa reforma da sociedade gradual, mas no Brasil ele vai ser instrumentalizado por uma proposta mais revolucionária, como motor da República e da abolição da escravatura. Então no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre meu livro, que parte então desse caldo de ideias que eu chamo de ideias cientificistas, que é essa influência tanto do positivismo filosófico do Comte, quanto dos evolucionismos que também correm nessa época, de Darwin, Haeckel, Spencer e outros autores também, filósofos que eu chamo de cientificistas.